Amados irmãos, queridos, louvado seja o nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E dando continuidade aos nossos estudos, pregações sobre os atributos de Deus, que demonstram quem Ele é, seu caráter, a sua pessoa. Hoje nós vamos falar sobre o atributo da onisciência de Deus. Em linhas gerais, Deus ser onisciente quer dizer que Deus sabe de tudo. Acho que todos nós temos esse entendimento de Deus ser onisciente, significa que Deus sabe de tudo. Então, que o Espírito nos guie no aprendizado da sua palavra e que ela nos torne a cada dia mais parecidos com o nosso Salvador. Então, nós vamos falar sobre a onisciência do nosso Deus. Deus é onisciente, meus queridos. Ele sabe todas as coisas possíveis, todas as coisas reais, todos os eventos, conhece todas as criaturas, todo o passado, presente e futuro, conhece perfeitamente todos os detalhes da vida de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Conhece até o que está em trevas. Daniel 2:22. Nada escapa à sua atenção. Nada escapa do olhar de Deus, do conhecimento de Deus, meus amados. Absolutamente nada. Sabe aqueles pecadinhos que nós cometemos às escondidas? Deus conhece. Nada pode ser escondido dele. Não há nada que ele esqueça. Bem, podemos dizer como o salmista: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmo 139:6. Seu conhecimento é perfeito, meus queridos. Deus jamais erra, nem muda, nem passa por alto coisa alguma. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem vamos prestar contas. Hebreus 4:13. Sim, tal é o Deus a quem temos de prestar contas. Vamos prestar contas, meus amados, a um Deus que sabe de tudo. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos, sem que haja palavra alguma na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Salmo 139, 2 e 4. Que maravilhoso ser é o Deus das Escrituras, meus queridos. Cada um dos seus gloriosos atributos deveria torná-lo honorável à nossa apreciação. A compreensão da sua onisciência deveria inclinar-nos diante dele em adoração. Contudo, quão pouco meditamos nesta perfeição de Deus? Será porque o só pensar nela nos enche de inquietação? Quão solene é este fato! Nada se pode esconder de Deus. Quanto às coisas que vos sobem ao espírito, eu as conheço. Ezequiel 11:5. Embora sendo ele invisível para nós, não o somos para ele, nem as trevas da noite, nem as mais espessas cortinas, nem o calabouço mais profundo podem ocultar o pecador dos olhos do onisciente. As árvores do jardim não puderam ocultar os nossos primeiros pais. Nenhum olho humano viu Caim assassinar seu irmão, mas o seu Criador testemunhou o crime. Sara pôde rir zombeteira oculta em sua tenda, mas foi ouvida por Jeová. Acã roubou uma cunha de ouro e a escondeu cuidadosamente no solo, mas Deus a trouxe à luz. Davi escondeu a sua iniquidade a duras penas, mas pouco depois o Deus que tudo vê enviou-lhe um dos seus servos para dizer-lhe: Tu és o homem. E tanto ao escritor, e tanto a você, querido amigo ouvinte que ouve, como a mim que estou falando, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Número 32:23.
Os homens despojariam Deus de sua onisciência se pudessem. Prova de que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. Os ímpios odeiam esta perfeição divina com a mesma naturalidade com que são compelidos a reconhecê-la. Gostariam que não houvesse nenhuma testemunha dos seus pecados, nenhum examinador dos seus corações, nenhum juiz dos seus feitos. Procuram banir tal Deus, o Deus que sabe de tudo e que julgará, dos seus pensamentos, e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Oséias 7:2. Como é solene o Salmo 98. Boa razão tem todo o que rejeita a Cristo para tremer diante dessas palavras. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Mas a onisciência de Deus, meus irmãos, é uma verdade cheia de consolação para o crente. Para o descrente, deve causar um terrível medo, mas para nós, nos traz consolação. Em tempos de aflição, ele diz com Jó: mas ele sabe o meu caminho. Jó 23:10. Pode ser profundamente misterioso para mim, inteiramente incompreensível para os meus amigos, mas ele sabe. Em tempos de fadiga e fraqueza, os crentes podem assegurar-se de que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Salmos 113:14. Em tempos de dúvida e vacilação, nós, povo de Deus, apelamos para este atributo do Senhor, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. Em tempos de triste fracasso, quando os nossos corações foram traídos por nossos atos, quando os nossos feitos repudiaram a nossa devoção, e nos é feita a seguinte pergunta: amas-me? Dizemos, como fez Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. João 21:17. Aí temos estímulo para orar. Não há motivo para temer que as petições do justo não serão ouvidas, ou que os seus suspiros e lágrimas não serão notados por Deus, visto que Ele conhece os pensamentos e as intenções do nosso coração. Não há perigo de que um santo passe por despercebido no meio das multidões de orações que são feitas diante do Senhor e a Ele todo dia. E toda hora, meus irmãos, tem gente orando a Deus, mas Ele ouve cada um dos seus filhos, pois a mente infinita do Senhor é capaz de prestar a mesma atenção a multidões, como se apenas um indivíduo estivesse procurando obter a sua atenção. Assim também, a falta de linguagem apropriada, a incapacidade de dar expressão ao anseio mais profundo da nossa alma, não comprometerá as nossas orações, pois será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Oh, querido, que a onisciência do Senhor seja um estímulo para uma vida de oração constante e piedosa. Grande é o nosso Senhor, meus amados, e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Salmos 147:5. Deus não somente sabe tudo o que aconteceu no passado, em todos os rincões dos seus vastos domínios, e não apenas conhece por completo tudo o que agora está ocorrendo no universo inteiro, mas também é perfeito conhecedor de todos os acontecimentos, do menor a maior deles, que haverão de suceder no futuro. Deus sabe de tudo, meus queridos, do passado, do presente e do futuro. O conhecimento que Deus tem do futuro é tão completo como o seu conhecimento do passado e do presente. E isso porque o futuro depende totalmente dele próprio. Se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus, ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele, e ele deixaria de pronto de ser Deus, o ser supremo.
O conhecimento divino do futuro, meus amados, não é mera abstração, mas é algo inteiramente ligado ao seu propósito, o qual o acompanha. Deus mesmo planejou tudo o que há de ser, e o que ele planejou terá que acontecer, como a sua palavra infalível afirma. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Daniel 4:35. E de novo, muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19:21. Como a sabedoria e o poder de Deus são igualmente infinitos, tudo que Deus projetou, tudo que nosso Deus projetou, meus amados, está absolutamente garantido. Que os conselhos divinos, se algum dia alguma palavra de Deus, na verdade é impossível que a palavra de Deus não se cumpra, porque Ele sabe e Ele vai fazer acontecer. Quanto à realização dos conselhos de Deus relativos ao futuro, nada é incerto. Nós sabemos o que vai acontecer, porque Deus sabe e vai fazer, e porque Ele nos diz através da sua palavra, meus amados. Nenhum dos seus decretos é deixado na dependência das criaturas, nem das causas secundárias. Não há evento futuro que seja apenas uma possibilidade, isto é, coisa que pode ou não vir a acontecer. Conhecidas por Deus são todas as suas obras desde a eternidade. O que quer que Deus tenha decretado, é certo que acontecerá, pois nele não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1,17. Portanto, logo do início do livro que nos desvenda tantas coisas do futuro, são-nos ditas as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. O perfeito conhecimento de Deus é exemplificado e ilustrado em todas as profecias registradas em sua palavra. No Velho Testamento, acham-se muitas predições concernentes à história de Israel, as quais se cumpriram até o mínimo detalhe, séculos depois de terem sido feitas. Há também muitas outras mais predizendo a carreira de Cristo na terra, e também se cumpriram literal e perfeitamente. Tais profecias só poderiam ter sido dadas por alguém que conhece o fim desde o princípio e cujo conhecimento repousasse na incondicional certeza da realização de tudo quanto fosse predito. De modo semelhante, meus amados, o Velho e o Novo Testamento contêm muitos outros anúncios ainda futuros, e eles também têm que cumprir-se. Têm que cumprir-se porque foram preditos por aquele que os decretou, o nosso Deus. Contudo, deve-se assinalar que nem o conhecimento de Deus, nem a sua cognição do futuro, considerados simplesmente em si mesmos, são causativos. Nada jamais aconteceu nem acontecerá apenas porque Deus o sabia. A causa de todas as coisas é a vontade de Deus. O homem que realmente crê nas Escrituras sabe de antemão que as estações do ano continuarão a seguir-se sucessivamente com infalível regularidade até o fim da história da Terra. Gênesis 8:22, Deus nos diz. Todavia, não é o seu conhecimento a causa da referida sucessão de eventos. Assim, o conhecimento de Deus não nasce das coisas porque elas existem ou existirão, mas porque Ele ordenou que existissem. Deus sabia da crucificação de seu Filho e a predisse muitas centenas de anos antes que Ele se encarnasse. E isto porque, segundo o propósito divino, Ele era um cordeiro morto desde a fundação do mundo, e portanto lemos que Ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Atos 2:23. Uma ou duas palavras à guisa de aplicação. O conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos de assombro, queridos. Quão exaltado é o Senhor acima do mais sábio dos homens. Nenhum de nós sabe o que o dia nos trará,
mas todo o futuro está aberto ao seu olhar onisciente. O conhecimento infinito de Deus deveria encher-nos, meus queridos, de santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos de prestar contas. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Que freio seria para nós se meditássemos nisso mais frequentemente? Em vez de agir descuidadamente, diríamos como Agar: Tu, ó Deus, me vê. Gênesis 16:13. Então, meus queridos, a onisciência de Deus é um dos seus tantos perfeitos atributos. E que nós, povo do Senhor, venhamos meditar nele, sabendo que ele sabe de tudo, sabendo que ele conhece tudo. Então, louvemos a Deus, porque ele conhece todas as coisas e nós sabemos muitas delas porque ele revelou nas suas palavras e outras, muitas também não sabemos. Mas que venhamos confiar no nosso Deus, que sabe de tudo, que governa tudo. Ó Senhor da glória, grande é o teu nome. Aprendemos aqui mais sobre a tua onisciência e te pedimos, Pai, que esse conhecimento gere em nós temor, conforto, santificação, alegria, esperança no Senhor Deus, que sabe de tudo e conhece a todos. Ó Pai, guia o teu povo aqui presente no mundo inteiro e que a cada dia nós venhamos nos regozijar no Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, de eternidade a eternidade. No nome do teu Filho amado Jesus. Amém.